Eu nunca consigo dormir bem em hotéis. Eu acho que isso é eufemismo. Eu nunca consigo dormir bem em geral, mas hotéis eram os piores. Apenas o pensamento de que o antigo ocupante dessa cama é um completo estranho era repulsivo na minha mente. Mas não é sobre isso que eu realmente quero falar. Onde eu quero chegar é como essa falta de sono em hotéis mudou minha vida. Natal. Era Natal e nós estávamos passando num hotel de merda e não em família. Ótimo. Não me entenda mal. Não é porque eu não tenha aproveitado o buffet do coma tudo o que puder de grãos encharcados de batatas fritas para o jantar às vésperas do Natal. É claro que a primeira nevasca da estação teve que cancelar nosso voo para a Virgínia. Agora era a véspera de Natal e eu estava tentando dormir num quarto de alvejante saturado. Minha mente estava vagando, imaginando o que aconteceu aqui para necessitar dessa quantidade excessiva de alvejante. O quarto não tinha nada fora do normal. 2 camas, uma para mim e para meu pai e outra para minha irmã e mãe. Um banheiro e um micro-ondas manchado que parecia estar precisando de uma boa limpeza. De alguma forma, eu escapei do quarto e do fedor de alvejante para um sono sem sonho. Acordando, eu pude dizer que era cedo, de manhã, de madrugada. Meu pai estava perto de mim roncando e ele normalmente acorda por volta das 4 da manhã. E foi aí que eu percebi. Era Natal. Eu estava prestes para sair dessa má sorte e arruinar meu feriado favorito. Olhando para o relógio sobre a cama para checar a hora, foi quando eu percebi. A silhueta de um homem, mais ou menos 1,80 m, do outro lado do quarto. Encarando minha mãe dormindo. Ainda meio adormecido e pego pelo momento, eu não pude evitar de pensar no Papai Noel? Eu percebi o quão estúpido o pensamento era e o horror logo encheu minha cabeça. Eu sufoquei um guincho. Eu sabia que não podia deixar que ele me visse acordado, então, silenciosamente coloquei minha cabeça de volta fingindo dormir. Minha mente estava correndo. Alguém estava no meu quarto e eu não podia fazer nada. Eu sou uma magricela de 16 anos e esse homem parecia um boi. Eu imaginei se poderia acordar meu pai uma vez, mas sabia que não iria funcionar. Ele dormia como uma pedra. Um balde d'água não acordaria ele rápido o suficiente. Eu estava praticamente em lágrimas. Nunca me senti tão desesperado. Por uma segunda vez, eu sufoquei um grito. Ele estava perto de mim. Ele estava de pé, perto de mim. Eu pude sentir e ouvir sua respiração repulsiva em meu rosto. Cheirava como se ele estivesse comendo carne podre por uma semana sem escovar os dentes. Se ele não sabia que eu estava acordado, com certeza sabia agora, vendo que minha face se contorcia de medo. A respiração dele parou. Eu não podia evitar um suspiro de alívio. Eu teria me chutado, mas não teve a necessidade. Eu ouvi a porta do quarto se abrir e fechar. Eu saí da cama. Nada no quarto estava desarrumado e minha família ainda estava adormecida. Não, aquilo não poderia ter sido um sonho. Eu não poderia ter imaginado isso. Me sentindo mais acordado do que nunca, uma ideia horrível apareceu na minha cabeça. E antes que eu pudesse tirar isso da minha cabeça, eu já estava abrindo a porta. Olhando para fora para memorizar o número do quarto, eu vi um gigante X pintado com spray na minha porta. Tendo visto isto sem maior experiência, eu provavelmente teria pensado que era apenas uma brincadeira de crianças estúpidas. Eu sei melhor agora, mas não o suficiente para saber o que era isso. Meu coração falhou uma batida, e lá estava ele, virando a esquina no fim do corredor. Por que eu estou fazendo isso? Eu segui para o estacionamento. Ele não estava em lugar nenhum à vista. Em um momento, ele estava caminhando para fora da entrada e no outro, havia sumido. Vendo o quão frio era do lado de fora e com meu pijama fino como papel, eu voltei para a entrada. Não havia ninguém. Estranho. Eu podia jurar que normalmente tinha um porteiro noturno. A adrenalina tinha se esgotado. Percebi como estúpidas e precipitadas minhas ações foram. Ele poderia ter me matado. Eu me xinguei enquanto subia as escadas. Eu sabia que algo estava errado quando eu cheguei ao meu andar. A porta do meu quarto estava escancarada.
eu não havia deixado assim. Havia? Eu entrei e depois de uma rápida procura pelo quarto, determinei que estava seguro. Minha família ainda estava dormindo. Eu tranquei a porta e voltei para a cama, apesar de não ter dormido pelo resto da noite. Eu ouvi meu pai se levantar e eventualmente minha mãe o seguiu, mas eu ainda fingi que estava dormindo. Algumas horas se passaram, meus pais acordaram e minha irmã também. Entramos no carro e voltamos para o aeroporto. Procurando na minha mala para pegar o iPod, me levou a achar algo que não estava lá no dia anterior. Um bilhete. Um bilhete que me assombra até hoje, que continha apenas essas 6 palavras: Eu sabia que você estava acordado. Não faz 2 meses desde essa experiência no hotel. Eu ainda estou com medo pela minha vida, e isso piora todos os dias. Naquele Natal, aquele bilhete não foi o único. Foi apenas o primeiro. Todos os dias quando eu acordo eu encontro um novo bilhete. Seja lá o que aquilo for, ele faz questão de me vigiar todas as noites. Diz uma lenda nórdica que um espírito chamado Loki regressa de tempos em tempos à Terra para pegar crianças que não se comportaram durante o ano inteiro. Ele vem disfarçado de Papai Noel. Na véspera de Natal, Aline desobedecera seus pais. Ela ficou acordada escondida até a meia-noite para esperar o Papai Noel. Aline estava querendo uma bicicleta de Natal, mas os presentes que estavam embaixo da árvore de Natal, nenhum deles parecia com uma bicicleta. Por isso, Aline ficou na esperança de que o Papai Noel fosse entregar seu presente. Estava quase perto da meia-noite. Aline estava animada, iria conhecer o Papai Noel e ganhar sua tão desejada bicicleta. Mas ela sabia que não tivera um comportamento bom durante todo o ano. Mas isso não importava naquele momento. Estava quase na hora, faltava pouco. Meia-noite em ponto. Aline escuta barulhos da janela da sala e se esconde. Ela observa o Papai Noel abrir a janela e entrar sem fazer ruído. Ele estava vestindo como ela sempre imaginou, iguais os que pareciam na TV. Todo vermelho, com touca de Natal e um saco cheio de presentes, de onde Aline esperava sair sua bicicleta. Ela só não conseguia ver o rosto do Noel. Aline estranhou que o Papai Noel passara pela árvore de Natal sem deixar nada e foi direto para a cozinha. Aline o seguiu na ponta dos dedos e o viu abrindo a geladeira, comendo e bebendo tudo o que vinha pela frente como se estivesse morto de fome. Aline, na sua inocência, disse com uma cara de choro: "Cadê minha bicicleta?" O Papai Noel se vira bem devagar. Aline se assusta ao ver a verdadeira forma desse Papai Noel. Não era um velhinho de barba, mas sim uma criatura apavorante. Seu rosto era esverdeado, tinha um nariz pontudo e enorme. Os dentes eram afiados e em grandes quantidades. Os olhos eram brancos sem pupilas. E aquilo deu um sorriso diabólico, e ela começou a chorar. O Papai Noel falso chega bem perto da Aline, ficando a apenas 2 centímetros de distância do rosto congelado de pavor e medo da menina. Menina. Ele abre a boca e suga a alma de Aline, colocando dentro do saco enquanto vê o corpo dela sem vida cair no chão. Ele pega um pouco de ketchup na geladeira e espalha no corpo de Aline para logo depois comê-la, só deixando os ossos de Aline no local. Numa rua próxima, na casa de João Augusto, de 10 anos, o Natal era um momento mágico. Seu pai e sua mãe faziam de tudo para o Natal dele ser fantástico. Iluminavam a casa toda por fora e por dentro. Compravam árvores de Natal imensa e seu pai sempre se vestia de Papai Noel. Entrava pela janela e entregava os presentes à meia-noite. Tudo nesta véspera de Natal estava saindo perfeitamente como os planos da família. Casa toda iluminada,
árvore toda enfeitada, e o pai, por volta das 11 horas, se veste como o Papai Noel e vai para a rua escondido para depois entrar na casa e deixar os presentes. O pai estava na rua terminando de se vestir e arrumando os presentes no saco do Papai Noel, quando outro Papai Noel aparece na sua frente. Mas não era um velhinho. Era verde. Tinha uma aparência horrorosa. Seus dentes ainda escorriam sangue de Aline. João Augusto e sua mãe estavam comendo, esperando o Papai Noel entrar pela janela e entregar os presentes, quando algo é jogado pela janela, quebrando o vidro. O corpo do pai fora jogado por alguém do lado de fora. Segundos depois, uma figura medonha vestida de Papai Noel entra pela janela com um sorriso assustador no rosto. Criança má. João e sua mãe saem correndo para o quarto, assustados, tentando fugir daquela criatura. O Papai Noel falso bate forte na porta, tentando entrar. Silvia protege seu filho, mas a força da criatura derruba a porta. Criança má. Então, os olhos da mãe ficaram negros. Ela estava se agarrando ao filho. Então ela começou a apertá-lo cada vez mais e mais fortes, até que ela quebrou todos os ossos do corpo do menino. Então jogou o corpo sem vida do filho no chão. O falso Papai Noel se aproximou e sugou a alma da pobre criança para o saco de presentes, e depois desapareceu como uma fumaça. Os olhos da mãe voltou ao normal, e a primeira coisa que seus olhos viram foi o corpo estrangulado do filho, e depois seu marido ensanguentado que assistiu tudo. O pai se levantou e foi cambaleando, ainda com alguns cacos de vidro destacados em seu corpo. Ele cambaleou até o quarto e depois desceu para perto de sua esposa, que estava em lágrimas sem entender o que tinha acontecido com seu filho. O pai ainda vestia a roupa do bom velhinho. Ele trouxe de seu quarto sua pistola. A primeira bala foi cravada na cabeça da mãe. A segunda, em sua própria cabeça. Ambos os tiros foram camuflados pelo fogo de artifício. Era meia-noite em ponto. Era Natal.